A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite de sexta-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um dia vencido. Meus irmãos, eu peço desculpa aos irmãos, que agora à tarde eu não estou muito bem, é devido os remédios, né? Muito remédio, meus irmãos, que eles passam para a gente, né? Antibiótico, remédio para dor e um remédio que eu tomo que é para relaxar os nervos da perna, para não deixar atrofiar, né? Meus irmãos, é complicado, viu? Mas estamos aí para mais um vídeo, para a honra e glória do Senhor, amém? Peço a compreensão de todos que preste atenção na palavra. Preste atenção no que o Espírito Santo quer dizer para você hoje. Amém, meus irmãos? Ouve. Se tem alguém perto de você que está tirando a sua atenção, né? Fale para parar, ou se você está no celular, entra no seu quarto, fecha a porta e presta atenção na palavra de Deus. Porque Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar o rumo, o curso da sua história. Mas para isso, meus irmãos, temos que prestar atenção na palavra de Deus. Temos que ficar atento porque Deus fala conosco todos os dias pela palavra, ao ler a Bíblia Sagrada, ao ouvir um louvor, ou comigo aqui, Deus usa eu para falar com muitas pessoas, mas você tem que estar conectado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus quer não só te dar bênçãos sem medida nessa terra, mas Ele quer te dar a salvação. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele abençoa todos aqueles que perseveram, todos aqueles que obedecem, todos aqueles que seguem o que Deus, os direcionamentos que Deus fala, segue sem entender, todos são abençoados. Por que você vê que antigamente muitos eram abençoados, muitos eram curados, né? Hoje eu não vejo tanto pessoas que eu conheço sendo abençoada. Por quê? Porque estão perdendo a fé. Tem muitos, meus irmãos, que vão na igreja, estão diante da palavra e fala a palavra bonito, lindo, mas não crê. Não crê em Deus, que Deus pode mandar providência. Não crê em Deus, que Deus pode mudar. Não crê que Deus pode transformar aquela pessoa em ignorante. Não crê que Deus pode agir de dentro para fora dentro de uma pessoa. Meus irmãos, Deus, Ele abençoa, Ele nos livra, Ele é Deus presente na nossa vida, mas temos que obedecer os seus direcionamentos, temos que obedecer a palavra, amém? Temos que andar segundo o coração de Jesus, porque não adianta nada você ir na igreja, né? E um irmão falar um A para você, você se revoltar, fechar a cara e falar, tira esse da igreja, porque esse não é do nosso convívio. Não adianta nada, meus irmãos. E olha que tem muitos assim, né? Você não pode confrontar a pessoa, que a pessoa pega raiva, pega birra. Esse não anda segundo o coração de Jesus. Esse não anda com o Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, temos que vigiar de agora para frente, cada vez mais ficar na palavra, cada vez mais prestar atenção, porque Jesus está voltando. Amém? Enquanto ele não volta, meus irmãos, ele pode te abençoar, ele pode curar a sua enfermidade, ele pode mudar a vida do seu filho, da sua filha, ele pode transformar a sua casa.
Amém, meus irmãos? Ele pode transformar seu casamento. Deus pode tudo, todas as coisas, meus irmãos. Mas para isso temos que crer. Mas não é só crer em Deus, temos que obedecer os seus mandamentos. Não é só obedecer os seus mandamentos, temos que andar por fé e não por vista. Temos que acreditar, temos que crer na palavra de Deus e temos que crer que Deus é poderoso, que Ele fez a terra. Amém? Meus irmãos, o Deus que você serve é muito mais do que você possa imaginar. Nós somos fracos, falhos, nós não temos poder para imaginar, para calcular o tamanho do poder de Deus. Amém? Meus irmãos, creia mais para que você venha a ser um vencedor em Cristo Jesus. Creia mais, obedeça mais, ore mais, cuidado, vigia. Satanás está usando de muitas coisas, meus irmãos, na internet, está usando pessoas para tirar o foco. O foco do quê? Da presença do Pai, da palavra. Cuidado, meus irmãos. Vigia, leia a palavra do Senhor, pede direção ao Espírito Santo, para que você venha entender a mensagem que Ele quer te dar, porque Deus é bom todo o tempo. Nós que somos o errado, meus irmãos, porque Deus fala para você ir para a direita, você vai para a esquerda, porque a esquerda é um caminho mais fácil. Amém? Meus irmãos, entre o caminho mais fácil e o caminho mais difícil, escolhe o difícil, porque Deus vai estar lá para te ajudar. O caminho mais fácil você vai trupicar, você vai cair. Amém? Meus irmãos, tenha mais fé. Tenha fé. Fé é você querer algo que não existe, que não está no seu poder. Vamos supor uma suposição, você quer comprar um carro de 500 mil. Está no seu poder? Não, mas está no poder de Deus. Uma suposição, você vai no hospital, tem lá uma certa enfermidade que você vem lutando, está nas suas mãos, você pode resolver? Não. Então coloque nas mãos daquele que é grande. Amém? Porque quando eu, meus irmãos, coloquei o problema da minha vida, da minha enfermidade nas mãos do Senhor, Ele chegou e curou, que é a osteomielite. Eu lutei 9 anos, meus irmãos, com osteomielite. Eu tomei todo quanto é tipo de remédio e cor. Amém? Depois que eu vi que eu confio nos médicos que me tratam, mas eles não têm o poder para tirar. Eles usou de todas as coisas. Quando acabou os recursos da terra, Deus entrou e me curou, meus irmãos. Hoje eu estou curado da osteomielite para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, agora, essa última cirurgia, eu estou fazendo crescimento ósseo. Amém? Leva tempo, mas Deus sabe. Deus é dono do tempo. Amém, meus irmãos? Não é fácil? Não é fácil. A gente crê naquilo que a gente está vendo que cada vez mais pior, igual eu estava. Amém, meus irmãos? Eu estava crendo em Deus, mas eu via que a situação piorava. Mas Deus chegou na hora dele, no momento dele, e me curou. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Fizeram cultura no hospital e vieram falar disso, não tem mais osteomielite no seu osso. Eu dei glória a Deus, aleluia, porque Deus é poderoso. Amém, meus irmãos? A palavra de hoje se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 4 até
os 7. Quase ninguém fala disso. Você pode ver que quase nenhum pastor fala disso. Mas hoje, Deus, o Espírito Santo, quer que eu falo para você. Amém? Em Hebreus capítulo 11, versículo 4 ao 7. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Preste atenção. Amém? Na mensagem que o Espírito Santo quer te dar essa noite. Amém? Em Hebreus capítulo 11, versículo 4 em diante. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Glórias a Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus transladará, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Esses, meus irmãos, né? Esses, Abel, né? Enoque e Noé. Esses agradou a Deus. Como que se agrada a Deus, meus irmãos? Obedecendo os direcionamentos de Deus, tendo fé. É o que Deus está falando direto aqui no canal. Para você conseguir bênçãos de Deus, para que você venha conseguir salvação eterna, você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Amém? Porque mesmo depois da morte, como diz aqui, onde eu li em Abel, ele ainda era falado. Por quê, meus irmãos? Porque Abel, mesmo morto, teve vida. Amém, meus irmãos? O que Deus está falando para você nessa noite é que se você ter fé, Deus vai fazer. Deus vai trazer providência para a sua vida. Deus vai mover em seu favor. Além de te abençoar na terra, vai te dar a salvação. Meus irmãos, Deus, ele é poderoso. Ele é grande. Basta você ter fé. Fé em quê? Em mim? Não, meus irmãos. Eu não tenho nada para te dar, a não ser a palavra do Senhor. Mas se você tiver fé em Deus, acreditar que Ele vive e reina para todo sempre, Ele vai te curar. Ele vai salvar a sua família. Ele vai tirar os seus filhos das drogas, da prostituição. Ele vai tirar o seu marido da rua, do bar, do boteco. Deus vai transformar a sua casa,
sua família. Mas se você ter fé, se você acreditar, e como que Deus sabe que nós estamos tendo fé nele? É quando estamos na tribulação. É quando estamos passando por meio das adversidades. É nessa hora que Deus testa o seu coração, para saber se nós realmente estamos com ele, para saber se nós vamos aguentar o processo, para ele liberar a bênção. Porque primeiro temos que passar o processo, temos que convencer Deus que nós amamos ele, independente de qualquer coisa do mundo que aconteça conosco. Amém? Meus irmãos, Deus coloca nós à prova para lá na frente nos aprovar. Mas para isso você tem que crer. Para isso você tem que acreditar. Você tem que acreditar que esse problema que você está passando é para a glória de Deus. Você tem que crer que essa fornalha que está na sua vida, Deus está com você. Você tem que acreditar como Noé acreditou e obedeceu. Deus chegou para ele e deu a palavra para fazer a arca. Ele acreditou, teve fé, e sem saber, meus irmãos, sem entender, ele fez a arca, salvou toda a família. Está entendendo o que Deus está falando para você hoje? Tira a dúvida. Não duvide do poder de Deus, mas creia que Deus é poderoso para assinar aqueles papéis, aqueles contratos que você tanto precisa. Creia que Deus é poderoso para mexer nos papéis do juiz, para te dar a sua vitória que está lá no cartório. Creia que Deus é poderoso para te aposentar. Creia que Deus é poderoso para te curar. Creia em Deus que é poderoso para tirar os seus filhos da rua, seu marido do bar. Você tem que ter fé. E é na tribulação que você tem que mostrar a Deus que está com ele, que você crê nele. Você crê que as coisas vão melhorar porque Deus é na sua vida. Então creia. Esses, meus irmãos, que eu falei agora na palavra, é o exemplo da fé extraído do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Amém? Meus irmãos, eles venceu porque teve fé. Mesmo Abel, após a morte, era um vencedor porque estava salvo com Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus, ele é poderoso para fazer, mas ele só vai fazer na sua vida se você crer, se você acreditar que ele é poderoso para mudar, para transformar, para abençoar. Oh, meus irmãos, eu tenho fé em Deus, porque hoje eu estou vendo Deus agir na minha vida, depois de tantas provas que eu passei. Deus está me trazendo paz. Deus está me trazendo tranquilidade em meio às dificuldades, às adversidades. Amém? Creia mais. Se hoje você saiu, furou o pneu do carro, dê glória a Deus. Se hoje não deu para você ir trabalhar, você perdeu um dia de trabalho, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Se hoje a sua vida está embolada, você não sabe que direção a tomar, não murmure, mas agradeça a Deus pela sua vida. Meus irmãos, se você for no hospital, você vai ver tantas pessoas lutando
para sobreviver. Você vai ver tantas pessoas sem perna, sem braço, principalmente na área da ortopedia. Você vai ver pessoas que arrancou a perna inteira, você vai ver pessoas que arrancou os 2 braços e estão lá buscando a cura. Não chora não, meus irmãos, eles dão risada e contam história. Amém? Eu sei muito bem, porque eu vivo praticamente dentro do consultório ortopedista, porque eu também sou um lutador como eles. Amém? Então reclame menos da sua vida, porque hoje você tem saúde, você passou essa pandemia aí, ó, da coronavírus, né? Você está aí de pé, ouvindo a palavra de Deus, tem saúde, essa gripe aí não te pegou, e se pegou, Deus curou. Agradeça mais, vamos agradecer mais a Deus, ter mais fé, para que Deus venha agir na nossa vida, para que Deus venha nos proteger pelo que está por vir. Meus irmãos, tem uma enfermidade vindo por aí, que muitos vão chorar, meus irmãos. Muitos são aqueles que vão chorar porque não está nos caminhos de Deus. E tem muitos que vão chorar que está nos caminhos de Deus, mas está andando errado com o Pai. Vigia, meus irmãos, porque está vindo por aí choro e ranger de dentes, pior do que a Covid-19. Então vigia. Deus, Ele protege os seus. Se você está andando certo nos mandamentos do Senhor, obedecendo os direcionamentos de Deus, não temas, porque Deus é a sua fortaleza. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?